Olá, eu sou o Jadson Gomes e esse é o Capitalistas de Merda. Bom, em 2017 nós tivemos uma palestra na Brasil JS Conf, né, um evento principal aí da Brasil JS, uma das minhas empresas, e eu considero essa palestra um marco, tanto na minha vida pessoal, assim, quanto para a Brasil JS, e se a gente for um pouco mais além aí, considero um marco até para a história aí da internet. Eu não vim aqui palestrar sobre uma biblioteca de JavaScript, né, que você acha legal, aí você volta para o trabalho e você usa a biblioteca. Não vim não. E olha, não tem nada de errado falar sobre biblioteca. Eu amo fazer isso. Eu faço isso bastante em conferências, na verdade. Amo fazer isso. Só que eu não posso ignorar uma coisa. Eu descobri que em 2014, só uns 3 anos atrás, a internet começou a morrer. O título dessa palestra, na época, foi O Fim da Internet. Eu vou deixar linkado aqui para quem estiver ouvindo o podcast ou vendo no YouTube, vou deixar linkado essa palestra, que é uma palestra que continua sendo muito atual, mesmo tendo sido feita lá em 2017. Nessa talk, o palestrante falava sobre o estado atual da internet naquele ano, né? Mostrando ali que, na verdade, a internet já tinha começado a morrer em 2014. Os sites mais visitados no Brasil na época eram basicamente Google e Facebook, né? E sites de mídia e portais de conteúdo. Nos Estados Unidos também, e acho que a gente pode afirmar que talvez na boa parte do mundo, né, esses números fossem semelhantes. O tráfego de sites de mídia, acho que da grande maioria dos sites na real, possuem a sua origem primária oriunda de Google e Facebook. Em 2015 e 2016 esse número chegou a 80%, é um número absurdo, né? No Brasil, 95% das buscas na internet são feitas no Google, pelo menos eram feitas lá na época dessa palestra, né, 2017, talvez esse número tenha aumentado. Na mesma época, 70% do tempo em smartphones era consumindo produtos e serviços de Google e Facebook. E aí coloca na conta aí WhatsApp, Instagram, Facebook e tudo mais que surgiu desde então. Hoje eu tenho a honra então aqui de receber comigo no Capitalista de Merda, André Stauts, a pessoa que deu essa palestra lá em 2017, para a gente falar um pouco aí sobre o que mudou de 2017, falar sobre o futuro e presente da internet. Antes do André falar, eu vou fazer um resuminho aqui básico que eu peguei lá no site dele, né? Que eu sempre exalto aqui, pô, quem é que tem um site hoje em dia é raridade, né? Obviamente o André. O André tem o seu site, né? O André é um brasileiro que nunca se sentiu brasileiro e hoje vive na Islândia. Ele trabalha como um programador independente, é palestrante, desenvolvedor open source, é mestre em ciência da computação e também é músico. André, faltou alguma coisa aí? Só um detalhe que eu moro na Finlândia, não na Islândia, mas é basicamente a mesma coisa, porque é tudo Tá. gelo. Assim. Então é na Finlândia. No fim da Lândia. Que legal. Cara, e como é que estão as coisas aí? Olha a ignorância geográfica, né? Tipo, onde é a Finlândia? Por que tu foi parar na Finlândia? A Finlândia, eu vim aqui parar aqui mais, assim, estudos e tal, de universidade e tal, eu fiquei por aqui porque o mercado de TI é bom e tal. Mas, bom, você perguntou o que tem por aqui, mas basicamente a mesma coisa, né? Todo mundo, assim, meio tentando evitar o Covid e tal. Assim, até que aqui tá bem, entendeu? Não tá a situação do Brasil, mas tá um pouquinho, assim, digamos, normal. Tem algumas pessoas doentes e tal. Sim, mas tu tá em quarentena aí ou isso já tá bem mais tranquilo? Não, tá bem mais tranquilo aqui. Assim, tem só uns 50 casos no total, eu acho. Eles conseguem dar um jeito de não ter que ter restrições tão graves e tal. Sim. E tu, bom, mas eu acho que a gente já falou sobre isso, mas só pra quem tá ouvindo aqui, tu escolheu esse país muito pelo mercado de trabalho ou também tem alguma outra questão pessoal, assim? Não, tem umas questões pessoais também, mas uma coisa que você disse que eu nunca me senti brasileiro, na verdade, pra mim, isso mudou, sabia? Na Brasil JS. Ah, é? Quando o Guilherme deu a palestra dele, onde ele se descreveu, né, que ele é um bosta, né? E depois ele foi mostrar todas as coisas que ele conseguiu criar, sendo, né, mesmo assim, um bosta, né?
e ele falando que você também pode atingir todas essas coisas se quiser, né? Mesmo você sendo chamado um bosta. E eu reparei que, pô, eu tenho um pouco disso também, entendeu? Que, tipo, eu me vi na palestra dele e eu achei, assim, muito importante. Então, eu acho, tipo assim, eu sou brasileiro, obviamente, nasci no Brasil, só que eu morei um pouquinho da minha infância nos Estados Unidos, aí isso bagunçou a minha vida, basicamente, entendeu? Mas eu me sinto mais em casa aqui, porque, não sei, tem alguma coisa em comum entre, sei lá, a Finlândia, que eu tive na minha infância nos Estados Unidos, mas é basicamente isso. Eu sou cidadão do mundo. Entendido. André, eu tava dando uma olhada lá em algumas coisas tuas no teu site e me obriguei a entrar no Twitter, né? Eu já tô há um tempo sem entrar, mas me obriguei a entrar pra ver ali o que tu tem falado atualmente. Me chamou a atenção aqui, eu queria iniciar aqui falando sobre essa tua frase aqui, onde tu fala que o teu objetivo pessoal atualmente, né, em descentralizar a internet é criar e promover serviços que não podem ser adquiridos. Aí tu coloca ainda, crava que é a única maneira, né? Acho que isso está muito ligado aqui com o que eu gosto de debater, né? E que é a proposta aqui do Capitalista de Merda, falar sobre empreendedorismo, capitalismo e tudo mais, né? O impacto das big techs, falar sobre internet e tal. Mas queria que tu falasse um pouco mais, assim, sobre essa parte, assim, né? De como não ser adquirido, assim, né? Porque quem trabalha na área de tecnologia, quem não também sabe, né? Tipo, olha quantas empresas aí, negócios legais que foram adquiridos ou acabaram, né? Então eu queria que falasse um pouco mais sobre isso. Tipo assim, o problema da internet pode ser resumido em uma palavra: monopólio. Então, por exemplo, o que você perguntou, você falou rapidinho de o que mudou de 2017 até hoje. Basicamente nada. E isso é por causa do monopólio. O monopólio meio que mata um pouco da inovação e tal, né? É tipo, estagna, né? Como se chama, a corrente de ideias ou tal, a competição. O que tem, na verdade, agora em competição é o mercado de podcast. Tem muita inovação nesse espaço e tal. Esse tipo de coisa não está acontecendo com a internet em geral, digamos, né? Porque tem um monopólio. E esse monopólio acontece muitas vezes através dessas aquisições. Então, digamos que, por exemplo, existe esse risco agora com o Spotify, por exemplo, que o Spotify é a empresa mais assim forte no mercado de podcast e tal. Eles estão comprando tanto conteúdo quanto tecnologia, né? Por exemplo, conteúdo, eles compraram o Joe Rogan, né? Que é um dos maiores nomes aí do podcast e tal, e vai acontecendo essa mecânica de, né, alguma empresa é interessante, algum produto interessante, aí acaba sendo comprado por a empresa maior. E o resultado final disso tudo é, obviamente, um monopólio. Então, é difícil você posicionar, é difícil você criar alguma coisa na internet ou estabelecer um fundamento na internet através de empresas. Digamos assim, eu quero fazer um produto que vai ser uma nova, digamos, um fundamento seria, por exemplo, assim, o Google, né, que providencia vários tipos de serviços que o pessoal usa em cima, né, e cria outros produtos em cima. É difícil você criar um serviço novo que seja um fundamento usando essa trajetória de empresas, porque você poderia ser adquirido. Então, mesmo que o seu produto seja super interessante e você não queira vender a sua empresa, eles podem te oferecer um valor ridículo. Que você chega, não, aí esse valor, esse eu topo. E se você não topar, existem outras formas deles acabarem com você, que seria, por exemplo, copiando o seu produto, literalmente, o que o Facebook faz o tempo todo. E, na verdade, o Snapchat era um pouquinho desse tipo de competidor ao Facebook, aí o Facebook falou assim, vou fazer stories, pronto, acabou. E o Snapchat já está indo para baixo e tal. Então, essa dinâmica que acontece
muito frequentemente é que tem uma ideia bacana, você faz uma empresa para essa ideia cresce, vira um fundamento, mas eles podem comprar esse fundamento ou podem copiar a coisa. E então a minha ideia seria, tá, como que a gente vai criar um fundamento onde essa dinâmica não acontece? Você cria um fundamento que literalmente não pode ser adquirido, ou um fundamento que não podia ser copiado, ou se for copiado, não faz muito sentido. Então, por exemplo, o protocolo e-mail, por exemplo. Esse é um fundamento que existiu desde o início da internet. Não tem como você dizer, eu vou comprar o protocolo do e-mail agora. O protocolo do e-mail agora é propriedade do Google. Não dá. Não tem ninguém onde você possa ir bater na porta e perguntar, posso comprar a sua empresa? Então, essa dinâmica que me interessa, porque você consegue criar um fundamento que seja de longo prazo, ou seja, vai sobreviver todo tipo de turbulências na internet e problemas na economia e tal. Basicamente essa a ideia, não quero falar Sim. muito além disso. Sim, entendido. E tu tava comentando ali, eu tava lembrando, né? Porque esses casos, assim, tu falou do Spotify, eu lembro que há pouco tempo o Spotify comprou também acho que é Anchor FM, né? Ih, Que era comprou uma. mesmo? Sabia não. Sim, Tá era vendo? uma. Pois é, era uma empresa, um negócio legal, assim, né? Com foco em podcast, mas tipo, foi muito rápido, assim. Eu lembro que um dia eu ouvi falar do Anchor, baixei, achei legal, tava pensando em lance de podcast, e aí, sei lá, esqueci. Quando eu fui abrir ele de novo, já era o Spotify, né? Eles adquiriram, as pessoas foram trabalhar lá e não sei. E claro, agora tá rolando também, o Facebook que tu comentou copiando os negócios, tá rolando muito com o TikTok, né? Facebook tentando imitar e copiar funcionalidades de TikTok e tal. Mas o que tu falou ali, André, de fundações assim que não possam ser adquiridas, né? Vou te perguntar sobre... Porque sempre tem a subversão, né? Acho que se a gente for... Eu não sei se tu chegou a ler já, vou deixar a dica aqui para quem está ouvindo. Tem o livro do Tim Wu, que ele fala lá sobre as origens das telecomunicações e da internet e tudo mais, né? The Master Switch. E ele conta um pouco de como que as coisas foram sendo subvertidas, né? Tanto do lado de monopólios quanto do lado da internet. Então tem o caso clássico onde a internet aberta, né? Quando ela surgiu, ela nasceu de uma subversão do monopólio, porque ela só foi possível porque AT&T lá tinha cabeado todos os Estados Unidos, né? Exatamente. E quando eu li isso me deu um bug, assim, fiquei pensando, não, mas pera, então tudo isso só foi possível por causa do monopólio, aí teve a subversão. E aí a gente chegou no outro ciclo da subversão de novo, porque por mais que na época os protocolos tenham sido feitos abertamente, aí nessa tua ideia, né, de que, pô, não dá pra, né, o e-mail é o e-mail, né, o protocolo HTTP e tal, só que a gente chegou onde a gente está agora, e de novo, a gente tem os protocolos abertos, mas a gente chegou aí com dominância aí de 100%, né, de Google, Facebook e tal, então é meio foda, né? Na verdade, essa história aí que você mencionou me lembrou de outra história sobre o início da internet, né, onde existia o monopólio da rede telefônica nos Estados Unidos, né, que era Bell, eu acho, e galera de TI estava inventando umas coisas, uma forma de usar essa rede de telefone para fazer, acho que é packet switching, em vez de... Como é que era o nome do negócio? Um outro tipo de switching, entendeu? Eles inventaram e tal, essa ideia de packets, ou pacotes, né? E aí eles foram fazer essa demonstração para os chefes, né? Os caras os chefes da telefonia, né? Aí o demo deles não funcionou, né? Sobre esse packet switching. Aí eles ficaram assim, pô, esse negócio nunca vai substituir a rede telefônica. Foi mal, tá? Mas foi exatamente essa ideia de subverter, tipo assim, vamos fazer um negócio bacana, interessante e tal. Mas uma coisa interessante para se pensar é quais foram os protocolos que foram criados depois
do Google e do Facebook. Por exemplo, a gente tem os protocolos da web, HTTP, e-mail. Teve o tal do XMPP, né, de chat, que meio que começou a crescer, aí eles mataram assim rapidão no Google, como é que chama, gente? A caixinha de chat no Google. Eles trocam os nomes o tempo todo. Hangouts ou Meet, agora é Meet, né? Antes Não, era o mais antigo que tinha dentro do Gmail. Enfim, aquele lá apoiava XMPP. Então, basicamente, assim que esses serviços de internet baseado em empresas começaram a crescer, a criação de protocolos começou a cair, ou começou a sofrer, né, ter essa how to say, adoção, né, as pessoas começarem a usar esses protocolos, né, então, esses serviços de internet estão basicamente em direta oposição aos crescimentos dos protocolos. E é difícil crescer um protocolo e fazer um negócio realmente ser usado pelas pessoas por vários motivos, mas basicamente é a única forma de ter uma internet de verdade. Por exemplo, quando a gente se refere à internet, a gente pensa TCP/IP, HTTP, HTML, e-mail. Esses são protocolos, sacou? Se a gente não tivesse isso, tivesse só a rede fechada do, digamos, Netflix, que é uma rede... Ninguém sabe o que tá rolando aquele negócio lá. Ou, né, a própria rede do Google, eles têm os próprios cabos deles de internet. Você basicamente não tem essas mesmas dinâmicas de inovação e de liberdade e de... Sabe, essa loucura que a internet é. Você não tem essas coisas... essa possibilidade nessas plataformas deles, exceto se você for fazer, por exemplo, apps e divulgar no Google Play Store ou no Apple App Store e tal. Aí você sente literalmente o controle que eles têm sobre o seu app, né? Eles podem decidir retirar o seu app. Por exemplo, o app que eu tô fazendo, eles um dia, né, o Google decidiu, não, vou tirar o seu app, porque o seu app não está seguindo as nossas regras de pagamentos. Eu fiquei pensando, gente, não tem nenhum pagamento feito através do app, né? Eu pensei por um tempão, o que será que é esse negócio? Acabou que o motivo, eles não falaram o motivo explicitamente, mas o motivo era porque eu tinha uma tela falando assim, né? Obrigado pelas doações. Aí eles estavam implicitamente falando que se você tiver um sistema de doação e você colocar obrigado no seu app, basicamente as pessoas que pagarem pela doação vão receber um feature especial que é ser agradecido dentro do app, entendeu? Tipo assim, destravar uma feature interessante no app, entendeu? Loucura, mas eles decidiram retirar o meu app e eu tive que testar umas coisas até descobrir o que era. Que loucura, André. E a única alternativa era usar a API de pagamentos deles para receber doações, mas... Bom, até que eu poderia fazer isso, mas não tem pagamentos recurrent? O que é? Tipo... Recorrente, Recorrente, na API deles, o que seria bom e tal, bacana e tal. Enfim. Sim, entendi. Bom, antes da gente entrar no app esse, que é o Manyverse, né? Imagino. Antes da gente entrar ali, deixa eu te perguntar algumas coisas aqui, André, sobre ainda esse lance de protocolos abertos e de soluções assim descentralizadas. Eu vi há pouco tempo um pedaço de um documentário, acho que tem no YouTube, sobre algumas ações em Cuba de internets alternativas, assim, com várias antenas e tal, e tem isso espalhado no mundo, né? Tem em Nova York, né? Várias redes mesh, e queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim. Depois, mais pra frente, a gente fala, né, sobre futuro e tal, mas acho que aqui é importante a gente pegar esse gancho, assim, sobre soluções alternativas e subversão também, né? Porque eu acho que se a gente vai ter alguma solução daqui pra frente, ela vai ser de novo na subversão de alguma coisa, né? Então, essas soluções, né, que tu trabalha muito, né, de,
ter um acesso com um app que vai funcionar numa rede local, né, ou numa rede mesh e tal. Como é que tá isso hoje? Não sei se é aí onde tu mora ou o que tu tem acompanhado. Na verdade, é bom você ter perguntado isso, porque o evento mais recente onde eu estive envolvido com essas redes, eles dizem redes comunitárias, né, ou redes mesh, foi no Brasil. Até agora não tive nada aqui na Finlândia relacionado a isso. Foi até que meio uma coincidência e tal que eu descobri desse evento, mas tem umas poucas redes comunitárias, poucas não, eu não sei exatamente quanto que tem, no Brasil, onde às vezes são povos indígenas, às vezes são povos que realmente querem ter sua própria comunidade, assim, até mesmo na região, digamos, sudeste e tal, às vezes são região quilombola e tal. E o interessante, uma palestra que eu assisti nesse evento foi sobre o espectro, né, a frequência do espectro de rádio e tal, e quão disputado esse espaço é, porque tem as operadoras de celular, de telefone e tal, e eles têm um pedaço gigante desse espectro e tal, mas e tem essa subversão dessas redes comunitárias que tem que usar um pouco desse espectro e tal para transmitir os dados pelo ar e tal, mas eles fazem isso às vezes de uma forma, olha, isso não é evidência de nada, mas poderia ser feito de forma ilegal, entendeu? Porque você está usando uma frequência que você não tem permissão e tal, mas essas empresas de telefonia que têm esse grande pedaço do espectro, elas sabem que daria para dar um jeito, mas não querem. Por exemplo, hoje em dia dá para você ter... O espectro pode ser considerado infinito, porque você pode usar resoluções cada vez mais afinadas do espectro, entendeu? Não tem assim 102.3, tem 102.30129, tem 102.30927, entendeu? Tem toda essa resolução fina e também tem outras formas, por exemplo, tem como é que chama? Esqueci o nome, mas tem uma forma de dinamicamente escolher alguma frequência que funciona, que está livre e tal. E então, existe todo esse tipo de escassez artificial criada pelas empresas para manter um monopólio ou para manter algum controle. E essas redes comunitárias fazem muito sentido, porque às vezes tem um recurso livre ou um recurso grátis, digamos, seja o espectro, ou seja, por exemplo, no caso de Nova York, eu acho que são literalmente cabos antigos de redes telefônicas que não existem mais e tal, tem uns cabos lá, tudo conectado, literalmente ao backbone da internet, e eles decidiram, não, vamos usar esse negócio. E tá lá, tá livre, tá de graça para eles, basicamente. Mas existe toda essa narrativa como é que a gente chama dessa bagunça de empresas que querem criar umas mentiras, assim, não, que na verdade está escasso, não, que na verdade você tem que pagar, porque a gente ganha esse dinheiro e tal. E tem todo esse papo sobre a internet depender das redes telefônicas e tal, mas Entendi. E entra também no que tu fala na palestra lá, que é do lance do IPv6, né? Que até hoje continua... Pois é, o IPv6 era para já ser realidade uns 10, 15 anos atrás e se resolveria um tanto de problema, né? Por exemplo, eu acabei de mudar para esse apartamento que eu tô aqui agora, mas assim que eu liguei a internet e tal, eu reparei que eu tinha 5 IPs na internet, né? Assim, IP direto, né? Ou seja, acessível para todo mundo. Só que são 5, entendeu? Porque se eles forem dar, digamos, 100 para cada usuário ou cada cliente, não tem mais IP 4, sacou? Mas esse tipo de problema é uma escassez artificial, não tem motivo para que teria só 5 IPs, entendeu? Mas é assim que essas empresas rolam, na verdade, muitas das vezes através de narrativas falsas, digamos, entendeu?
não fake news, mas narrativas, entendeu? Histórias que eles contam para si mesmos e para os empresários, para os empregados, foi mal. Sim. E histórias que funcionam, né? Que eles acabam que aceitando que não, tem que ser assim, porque é assim. Sim. Bom, vamos entrar então, André, no Manyverse, né? Então eu vou deixar a dica aqui já para quem está escutando aí ou assistindo. O André é o criador do Manyverse, que é uma solução muito legal. Eu queria que tu falasse um pouco, assim. Ah, e também vou deixar linkado aqui para apoiarem o projeto. Eu acho que uma das coisas que para quem se interessa sobre o assunto, né, e quer contribuir de alguma maneira para uma nova internet é apoiar esse tipo de projeto, né? Então vou deixar linkado aqui para vocês saberem mais sobre o Manyverse. E aí, André, explica assim para eu tenho instalado, assim, já fiz vários testes, sempre acompanho lá as atualizações também, né? Mas explica assim de uma maneira geral, né? Eu sempre que eu dou alguma palestra ou vou falar sobre descentralização, eu sempre falo do Manyverse, né? Mas explica assim qual é o estado atual dele, o que tu quer resolver com ele, né? E se tu puder também já falar um pouco ali sobre o Scuttlebutt, né? E tudo que está envolvido, né? Então, o Manyverse, uma forma simples de entender é que ele é uma rede social, é um app de rede social que se parece muito com o Twitter e Facebook, né, assim, pela aparência, com uma diferença principal, que é ele não roda baseado em servidores controlados por uma empresa, mas, por outro lado, ele roda em cima de um protocolo novo, um protocolo descentralizado, ou seja, eu desenvolvo o app, mas eu não tenho nenhum servidor que roda para apoiar o app, a não ser, digamos, o site, né? Que isso não tem nada a ver com o app em si mesmo. E eu não tenho nenhum dos dados de nenhum usuário, a não ser os dados dos meus amigos, né? Assim, as pessoas com quem eu interajo e tal, mas eu não tenho os dados das pessoas todas. Na verdade, eu nem sei quantas pessoas usam o app, que é uma dificuldade, né? Porque que eu decidi também não colocar nenhuma analytics, eu não sei o que é isso em português. Tem uma palavra ou é só analytics? Vai analytics mesmo. Isso. E então é um app onde a ideia é você usar um protocolo novo. Então, até pela aparência do app, parece tão quanto o Facebook ou quanto o Twitter, que você não vê muita diferença. Você não vê, assim, muita vantagem baseada nas features ou no visual do app. E isso foi feito de propósito porque, como eu disse nesse tweet que você mencionou, a única forma que a gente consegue fazer alguma coisa que não consiga ser atacada pelas corporações que estão agora em monopólio, né? Google e Facebook, digamos, ou Twitter, é fazer algo que eles não podem adquirir, que eles não podem copiar. Então, para eles não poderem copiar o meu app, eu tenho que fazer um app que se pareça com o app deles. Entendeu? E para fazer algo que não possa ser adquirido, eu tenho que usar um protocolo que, né, não tem uma empresa por trás onde é responsável por todos esses dados. Mas o resultado é que você tem uma rede social que se parece com o Facebook e com o Twitter, mas não tem propagandas, não tem esse rastreamento de dados que existe, né, com vários problemas de privacidade, não tem esses mecanismos de vício, né, criados no app, assim, a não ser os mecanismos que a gente não sabe que a gente está usando e tal. Mas isso cria um espaço que é bem diferente. Na verdade, o espaço... esse protocolo que eu estou mencionando é o protocolo Scuttlebutt. E eu reparei recentemente que eu estou usando esse app assim, faz muitos meses e anos, assim, para uso pessoal mesmo. E eu reparo o quão diferente esse app se sente de outros espaços, né? Digamos Twitter ou outros. É bem mais, assim, normal, digamos, mais socialmente normal, entendeu? Não tem uma interrupção nada a ver, digamos, com uma propaganda, não tem
uma polarização ridícula, né, que foi feita, na verdade, de propósito, né? Essa polarização e esse vício foi feito de propósito. E eu não estou falando isso só jogando palavras no ar, não, porque um dos primeiros investidores do Facebook, esqueci o nome dele agora, vou achar o nome depois, ele falou isso, que o Facebook, né, no início eles estavam tentando achar estratégias de engajamento e de crescimento da base de usuários, e eles decidiram que não, esse tipo de conteúdo sensacionalista dá mais engajamento e dá mais crescimento. Então, o que a gente vê na internet hoje, essa polarização ridícula, não é um acidente, uma coisa assim, né, natural que acontece na internet. Não, é uma coisa que eles criaram num laboratório de growth hacking e psicologia e deu essa coisa maluca, entendeu? Então, o objetivo do Manyverse é providenciar essa alternativa, né? A gente sabe, não, beleza, a gente quer usar esses serviços, né? Esses serviços têm uma utilidade muito, muito grande, às vezes, digamos, você quer achar pessoas que sabem desse tópico, ou pessoas que estão, digamos, né, vendendo e trocando objetos e tal. Existe muito benefício. Na verdade, esse benefício não é mérito desses serviços. Esse benefício é mérito da internet em si, entendeu? Esses serviços em cima são só uma interface de usuário, né, bacaninha, que providencia comunicação, mas a comunicação já é providenciada pela internet. Então, o que o Manyverse quer fazer é criar uma interface de usuário bacana em cima de um protocolo que não pode ser adquirido em cima da internet. E, além disso, um dos outros objetivos do Manyverse é poder atender o pessoal que ainda não tem internet, né, digamos, a cabo e tal, ou, digamos, 4G ou 3G. E, na verdade, são muitas pessoas, são milhões de pessoas, e se algum dia a gente conseguir... e a forma como isso acontece no app é através de conexões Bluetooth. Um celular consegue falar com outro celular, eles conseguem se atualizar, transferir dados e tal, ou também através de Wi-Fi. Digamos, você conecta no mesmo Wi-Fi, e esse Wi-Fi, o roteador não precisa estar na internet, só literalmente essa nuvem Wi-Fi que é o suficiente. E se for possível algum dia a gente criar em alguma população que não tem internet, ou tem internet muito fraca ou cara para eles, né? Se for possível criar uma comunidade que usa esse serviço, esse app, assim, de uma forma, né, abrangente, né, que faz parte do cotidiano deles, aí a gente já está falando de alguma forma alternativa de internet. Porque a internet que a gente entende como hoje é um bando de redes telefônicas pelo mundo, conectadas entre si através de cabos telefônicos, em cima disso alguns protocolos e um tanto de serviço. Mas quando você tem um celular falando com o outro, você não tem uma rede telefônica que está conectada com outra rede telefônica através de cabos submarinos. Você não tem isso. Você tem um telefone falando com o outro. E se a gente conseguir criar essa... Eu não diria mesh, mas é tipo uma teia flexível, entendeu? Não é assim, esse celular sempre falando com aquele outro celular, mas digamos, uma forma mais flexível, uma forma mais dinâmica e temporária de propagar dados. A gente conseguir fazer isso em alguma comunidade onde seja relevante para eles, a gente está falando de uma nova forma de internet, onde não tem nem a dominância dos monopólios de serviço, né, Facebook e Google e Twitter, mas também não tem a dominância das redes telefônicas que providenciam a internet, né? Porque tem esses dois tipos de empresas que têm controle sobre a internet, desse tipo. É basicamente um projeto bem grande, mas por enquanto é basicamente uma alternativa a esses serviços de redes sociais.
E tem alguns bocados de milhares de pessoas usando. Eu acho que a última vez que eu vi foi 20 mil pessoas usando. E é difícil saber exatamente quantas pessoas pelo mundo todo, porque a gente não tem esses dados, mas está crescendo e tem uma comunidade bacana. Que legal, André. E eu tenho uma dúvida, assim, André, e aí essa parte eu acho que está bem entendida, assim, dos objetivos, mas tem alguma coisa no teu pensamento, no roadmap, ou alguma coisa, alguma limitação técnica, ou, enfim, a minha dúvida é, tem essas soluções, tanto o Maniversal quanto outras soluções descentralizadas que tentam criar uma nova internet, assim, existe alguma maneira de, nesse meio tempo, nesse período, ela também fazer parte da grande internet? Eu digo, eu poderia usar o Maniverse, por exemplo, para falar contigo, que está aí do outro lado do mundo e eu aqui no Brasil. É possível isso tecnicamente, sei lá, com uma rede de servidores descentralizados no meio, e isso já é possível com o Maniverse ou com alguma outra solução? Sim, então é muito importante que algum protocolo novo, né, criado nos últimos 5 anos, tenha uma flexibilidade que garanta usar, né, em vários tipos de situações, tendo internet ou não tendo internet. Tô até pensando em mudar o slogan desse app para redes sociais com internet ou sem internet. Mas o que a gente precisa quando a gente tem conexão à internet, né, para comunicar entre, digamos, Brasil e Europa, são basicamente servidores. O problema de P2P, que é esse tipo de protocolo que a gente está rodando, é basicamente o NAT, né? Essa camada entre o seu computador e o seu provedor de internet, né? Que é basicamente te dá um IP artificial, que não é um IP normal, que vira uma dificuldade, porque eu não posso literalmente ter o seu número de telefone, só que o seu número de computador, né? Eu não posso fazer uma chamada para o seu número, entendeu? Você não tem um número fixo para fazer esse tipo de coisa, que era a ideia da internet. Então a gente acaba tendo, a gente tem algumas soluções, por exemplo, uma DHT, que é uma Distributed Hash Table, é a tecnologia usada atrás do BitTorrent ou outros tipos de torrent, e essa tecnologia é usada por vários outros protocolos P2P, mas acaba que só funciona bem quando você tem vários computadores tentando acessar o mesmo conteúdo. Digamos, um filme, entendeu? Mas quando você tem, por exemplo, quando tem só eu e você, e tem uma postagem, algum conteúdo, tem só 2 computadores para esse conteúdo, entendeu? Então, nesses casos, essa tecnologia não funciona bem. Mas é por isso que a gente acaba tendo que precisar de servidores na internet. Então, com isso eu quero dizer servidores que rodam algum data center, algum negócio aí, entendeu? Que tem um privilégio maior na internet, tem um IP fixo, alguma coisa assim. E essas conexões sempre funcionam, porque já foram testados em vários casos de HTTP, todos os firewalls em todo lugar do mundo né, não vai bloquear HTTP e esse tipo de coisa, então funciona sempre. Mas a dificuldade, então, é quem que vai rodar esses servidores, entendeu? É essa a dificuldade, mas a gente está achando uma forma, na verdade, que é bem semelhante à forma como o Mastodon roda. Não sei se o Mastodon é um nome normal e tal, vocês conhecem, mas também, em geral, o chamado Fediverse, que é o seguinte, uma comunidade decide, não, a gente quer um servidor, e alguém nessa comunidade vai ser o administrador desse servidor. E o servidor pode ser administrado de uma forma democrática, na verdade. Essa comunidade pode ter umas regras, pode ter até votos e tal. E no caso do Mastodon, eles fazem isso bastante, mas eles têm algumas dificuldades porque os dados estão no servidor. E também, né, você tem, por exemplo, o administrador do servidor,
tem acesso a todas as mensagens privadas entre qualquer usuário desse servidor. É tipo assim, um provedor de e-mail, digamos. Então, Mastodon tem algumas dificuldades nessa área, mas no Scuttlebutt, né, que é esse protocolo do Manyverse, a gente não tem esse problema porque os dados não estão hospedados naquele servidor. Os dados estão só replicados. Então, se o servidor cair, por exemplo, os dados estão em todos os outros computadores de quem participa nessa rede. E isso faz ser mais fácil virar um administrador desse tipo de servidor. E uma das coisas que eu acho importante é que a gente não precisa que todo mundo rode o seu próprio servidor. A gente não precisa que nem toda a comunidade rode o seu próprio servidor. Por exemplo, o Tor hoje é baseado em alguns servidores espalhados pelo mundo, e não são vários servidores, não. E às vezes os motivos, né, porque esses administradores têm interesse de rodar esses servidores não são motivos assim, muito replicáveis. Por exemplo, eles literalmente gostam de rodar esse servidor, ou eles querem fazer algum ato altruísta pelo mundo, ou eles têm alguns computadores na universidade que estão sobrando e querem usar os computadores para algum motivo bom e tal. Então, eu acho que é necessário ter, digamos, 1000 servidores Tor para apoiar a rede Tor pelo mundo todo. Eu acho que são necessários, digamos assim, 1000 servidores IPFS, que é um outro protocolo, para apoiar toda a comunidade IPFS de uma forma decente. E eu também acho que seria realista ter só 1000 servidores do Scuttlebutt, que seria também o suficiente para apoiar quase todo mundo. E isso não é tão difícil achar. Eu acho que assim que a gente conseguir espalhar pelo mundo toda essa ideia, né, eu acho que vai ter cada vez mais e mais voluntários. É também a ideia do open source, né? Existem um número finito de desenvolvedores que mantêm as bibliotecas open source, e tem um número quase infinito, ou digamos, né, milhões ou bilhões de desenvolvedores que usam open source. Então, quando se trata de quem vai rodar o servidor, a gente não precisa que todo mundo rode, a gente precisa que exista uma base sólida de voluntários que realmente leva essa coisa para frente. E quando eu disse o número 1000, não é literalmente 1000, pode ser 500, pode ser 2000, pode ser 10.000, mas é um número relativamente pequeno comparado à escala da internet, sacou? Sim, muito bom, André. Eu tinha uma pergunta aqui que estava lá no final, mas acho que tu basicamente meio que respondeu ela, e eu vou só para ver se vou falar ela agora, só para ver se a gente tem mais alguma coisa para falar, que é o lance que tu já falou, eu já ouvi tu falar sobre isso, né, que tipo, as pessoas usam as redes sociais hoje porque tá todo mundo lá nas redes sociais, aí é aquela coisa que acontece e a gente, quando vê, aconteceu, né, aqui no Brasil, sei lá, o WhatsApp, que é muito popular, né? E Sim. Acho que é um exemplo claro, né? Tipo, o Telegram, em funcionalidade, Sim. não tem nem como comparar com o WhatsApp. É injusto com o Telegram comparar, porque ele é imensamente melhor, assim, em termos de funcionalidade. Pegando o que tu falou, né? Pô, a interface é muito legal, tem inovação, né? Tem... enfim, tem uma funcionalidade ali que não é exatamente que nem no WhatsApp, né, que é criptografada na ponta a ponta, né, no Telegram eles optaram por deixar no servidor, mas tu tem algumas opções e tal, mas é infinitamente melhor, né. Mas quando vê, a gente está preso ao WhatsApp, tem que usar o WhatsApp, né. Então, a minha pergunta era, como, e aí eu não sei se tu tem essa resposta, porque talvez ela seja a chave mesmo para o que vem depois, como que a gente faz uma solução como o Manyverse, né, como outras soluções que estão plugadas no Scuttlebutt, também atraírem, assim, né, e que a gente consiga entrar no jogo, assim, daqui a pouco, imagina, daqui a pouco o Manyverse tem aí os servidores lá do Scuttlebutt, vai funcionar, a pessoa nem sabe, né, e eu também tenho essa dúvida, assim, que também martela, e eu não sei se tu tem essa resposta, que é tipo, será que a solução, ela tem que ser transparente? Eu digo transparente de...
Porque a minha mãe usa o WhatsApp, ela não sabe o que está rolando ali, se é feito do ponta a ponta, se não é, se é do Facebook, se não é, sabe? Então, talvez acho que tenha um trabalho, eu não sei o que tu acha disso, de a gente criar soluções que o que está por baixo seja transparente, que foque justamente em resolver os problemas, né? Então, eu recebi esse tipo de pergunta milhões de vezes, então já estou assim, meio preparado. A minha resposta simples seria, como que a gente vai crescer essa coisa? De crise em crise. Eu vou explicar o que isso significa. Mas antes disso, eu quero dar um pouquinho de contexto. Os apps famosos que a gente conhece, Facebook, blá, 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 Instagram, não foram criados para o cidadão comum. O cidadão, o usuário normal do Facebook hoje não foi o usuário alvo do Facebook no início. Foi os jovens na universidade e tal. Mesma coisa para todos os outros tipos de apps. Então, a ideia de que como que a gente vai atingir o usuário, a pessoa normal, a gente não consegue crescer alguma coisa, qualquer coisa, seja descentralizado ou um serviço pela uma empresa de tecnologia. Você não consegue crescer ela basicamente só fazendo o cidadão normal o alvo. Mas, e só baseado nessa ideia, já existe uma comunidade bem assim específica, bem interessante no Scuttlebutt, que não tem nada a ver com o cidadão normal, mas que está crescendo, que é uma comunidade interessante. E isso já se parece um pouco com o que aconteceu no caso do Twitter, do Facebook, etc. Mas o que eu vou querer explicar o que eu disse de em crise, né? A crise mais recente que a gente teve de redes sociais foi o do Twitter, onde uns hackers, jovens na verdade, 20, 19 anos, conseguiram acesso ao painel admin do Twitter e conseguiram fazer um tanto de gente famosa falar alguma coisa de Bitcoin para eles conseguirem uns Bitcoin. Essa é uma crise ridícula, porque significa que esses hackers tiveram acesso aos dados de qualquer pessoa. E eles conseguiram também fazer você twittar qualquer coisa. Qualquer pessoa poderia ser tweetada pelo painel. E assim que acontece um evento desse, as pessoas perguntam quais são as alternativas. Eu quero sair desse negócio. E eu tenho um pouquinho de dados sobre isso, sobre esse tipo de evento, né, no painel do Google Play Store, onde eu vejo os downloads do app da Miniverse e tal. Assim que acontece algum evento desse tipo de crise, por exemplo, um desses foi na Índia, teve uma lei nova lá e tal, que seria bem discriminatória contra os muçulmanos, um negócio assim, entendeu? Pela internet e tal. Aí, assim que aconteceu isso, deu um pico de downloads na Índia relacionado do app Miniverse, né? Assim, boom. Um outro caso foi no Irã, teve uns protestos super violentos no Irã, o governo fechou a internet e tal. E assim que fecha a internet, né, o pessoal, não, que outro app que vai providenciar a gente uma forma de comunicar sem censura da internet? Eles acham o Miniverse, de alguma forma, não sei como é que acha. E a nossa vantagem é que eu estou criando esse negócio não para crescer nos próximos 5 anos, mas para crescer nos próximos 50 anos, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, eu basicamente não estou com pressa. E eu sei que esses eventos vão acontecer, porque quando você roda algum serviço, algum servidor, sempre tem essa ideia dos 99,9 alguma coisa por cento de garantia de uptime, que seria, né, quanto tempo que o servidor vai ficar online. Ou seja, sempre existe aquele 0,01% de que alguma coisa vai dar errado. E quando se trata de, por exemplo, será que o governo vai fechar a internet? Ou será que a empresa vai ser hackeada? Sempre existe essa possibilidade. E também existe a possibilidade de algum evento super grave, digamos, esse do Twitter, ou, digamos, alguma coisa ainda pior, entendeu? Porque eu acho que os hackers que fizeram esse evento do Twitter, né,
eles poderiam ter feito muito mais estrago. Eles fizeram só um estraguinho, entendeu? Agora, esse evento do mega estrago no Facebook, ou digamos no Twitter por alguns hackers, está chegando. Talvez daqui a uns 10 anos, 15 anos, ninguém sabe exatamente quando, mas vai chegar. E com o tempo a gente vai aprendendo que essas tecnologias não são confiáveis, na verdade. Você nunca teve a situação onde o e-mail no mundo todo agora não pode ser usado. Todos os e-mails foram hackeados. Nunca teve esse evento, porque o e-mail é um protocolo descentralizado. Mesma coisa com o torrent. Então, com o tempo, as pessoas vão tentando achar essa alternativa. E um dos eventos que, na verdade, fez o Telegram crescer no Brasil, acho que uns anos atrás, foi quando algum juiz decidiu, não, o WhatsApp tem que ser fechado agora porque deu alguma coisa lá, sei lá o que deu. Alguma coisa que eles pediram o Facebook para fazer alguma coisa com o WhatsApp, o Facebook falou não, aí o juiz falou, não, vamos tirar. Assim que aconteceu isso, muita gente instalou Telegram. E eu acho que a ideia mesmo é realmente o longo prazo, entendeu? Criar uma fundação que consiga ser resistente a esse tipo de evento e só assistir os eventos acontecerem e providenciar essa plataforma. Então, por exemplo, quando um evento desses, uma crise dessas acontece, as pessoas vêm para o Miniverse, mas honestamente eu acho que o app ainda tem um bando de problema e eles encontram esses problemas e não ficam no app. E então o meu trabalho é simplesmente consertar todos esses problemas até chegar à situação onde na próxima crise o pessoal instala e acaba achando legal, acaba achando bom e tal. E a maioria desses problemas, eu acho que quase todos os problemas mais importantes que eles encontram tem soluções. E é só uma questão de realmente vamos sentar assim, uns 2, 3 anos e programar um tanto de coisa, resolver todas essas coisinhas. Obviamente nada é perfeito, vai sempre ter alguma coisa. Né? Por exemplo, e-mail, obviamente tem um tanto de problema, mas a gente usa o e-mail é uma fundação boa e tal. Então, basicamente essa a minha resposta. E é perfeito, achei muito interessante a estratégia, primeiro de longo prazo, acho que faz sentido, e essa dos pequenos eventos que vão acontecendo, pequenos ou grandes e tal. E aí tem, eu acho que imagino que tem outras coisas também, né, André, que devem contribuir, assim, né, até eventos como agora, no meio da pandemia, né, que pode acabar afetando comunidades aí, né, e enfim, essa semana passada o WhatsApp caiu de novo, né, e aí acho que foi um problema técnico, não cheguei a ler depois, mas caiu e aí, obviamente, né, eu deixo ativada aquela notificação no Telegram de pessoas que entraram pro Telegram, e aí é sempre aquela curva, né, quando o WhatsApp cai por algum motivo ou outro, seja por alguma coisa do governo, ou quando cai mesmo, muita gente entra, né, mas acho excelente a estratégia, assim. Deixa eu te perguntar outra coisa, André, acho que a gente já falou sobre isso em algum momento da história, mas eu queria só ver se tu tem acompanhado, e eu até nos últimos meses aí não acompanhei, que é a solução lá do Tim Berners-Lee, né, que na época, ela me parece muito genial, assim, o conceito da solução, né, com muita gente que eu falei, que da área técnica, assim, acha que a solução poderia ser melhor, porque ele, né, o pessoal acabou adotando lá um padrão que não é tão legal, poderia ter alguns caminhos, mas acho que o conceito é super importante, assim, né? E eu não sei o quanto que tu já olhou para isso, tu acha que, pô, daqui a pouco ali na frente essas coisas se unem e tal, e pô, tem o Tim Berners-Lee na ponta ali, que é uma figura importante, né? Bom, eu acho que tem vários desses protocolos, tem alguns poucos que eu sigo e eu tento, né, realmente seguir de perto e ver, assim, que tipo de inovações eles têm. E, honestamente, o Solid, que eu acho que você está referindo, não é uma dessas. Mas eu acho bom que sempre tem, assim, muitas ideias rolando, muitas coisas, muitas pessoas diferentes também, né, de vários backgrounds diferentes e tal.
E eu acho que ninguém realmente sabe como que vai ser, entendeu? Quando a web foi criada, por exemplo, eu não acho que ele sabia que ia explodir, entendeu? Eu acho que muitas das vezes a gente não sabe por que essas coisas explodem, como que explode, exatamente como que vai acontecer, entendeu? E então a minha ideia é só assim ajudar um desses, entendeu? Escolher um desses que eu acho bom, né? Outras pessoas acham outros bons. Ótimo, faça isso. E investir nela, né? Entendeu? Contribuir com o que eu acho que ajuda e tal. Mas eu acho que essa que é a coisa da internet, a gente não sabe o que vai dar certo, entendeu? Tendo o Tim Berners-Lee por trás não significa que seja a melhor coisa do mundo. Por exemplo, até mesmo o Google criou algumas coisas super bacanas, mas mesmo sendo Google, não deu em nada, entendeu? Até mesmo assim, outros produtos Facebook, né? Mas o Facebook, em geral, eles matam o produto bem mais cedo, entendeu? Então você acaba nem descobrindo muito eles e tal. Mas a internet e o mundo todo, né, em geral, é essa coisa mística que a gente acha que a gente entende, mas vamos ver, né? Às vezes vem do caos ali alguma coisa, né, que a gente nem imagina, mas com certeza o trabalho que tu faz e que essa galera tá fazendo aí, né, trabalhando com descentralização, com certeza vai contribuir para o que vem depois que a gente ainda não sabe, né? Acho que vem por aí, né? Eu tinha também anotado aqui para te perguntar, André, tu já falou bastante coisa, assim, vou só recapitular aqui para que tu tenha te esquecido de alguma ou que tu te lembra de agora, né? Que de atualmente, assim, 2020, né? Porque a gente já falou bastante no passado aí sobre soluções, mas além dessas soluções que tu tá criando ali em cima do Scuttlebutt ou outros protocolos, o que te chama mais atenção, assim, como coisa técnica, né? Eu imagino, vou recapitular, tu falou, pô, protocolos abertos, né? Tem o Scuttlebutt, tem ali o... como é que é o Interplanetary... Interplanetary File System, IPFS. IPFS e tal, e tem, sei lá, se a gente pegar soluções mais físicas, assim, eu sei que tu já falou em algum momento sobre Goltena, tem várias outras soluções aí no mundo, assim, né? Tem alguma, assim, que tu pensa, pô, né, além dessas que tu tá fazendo agora, tu pensa, pô, isso aqui acho que tem alguma coisa aí de inovação que pode contribuir para essa nova descentralização. Eu acho que uma dessas que pegou minha atenção recentemente foi o Matrix, né? Que é um protocolo que se parece às vezes com XMPP, que é feito para chat, né? Então a ideia do Matrix é que eles querem ser um protocolo para esses apps do estilo Telegram, WhatsApp, etc, né? Mas o que me pegou atenção foi um certo app baseado no Matrix, que a ideia é poder conversar com todos os outros redes, também incluindo o WhatsApp, que é um app fechado, completamente fechado. Mas a ideia como eles usaram o WhatsApp, o Messenger e o iMessages e todos esses outros fechados, né, foi bem subversivo. Eu achei bem legal, porque eles basicamente usaram uma biblioteca open source que fez a engenharia reversa do WhatsApp para fazer a ponte com o Matrix. Aí tem todo esse tipo de projeto, só que, né, engenharia reversa do iMessages por Matrix. E aí, com todos esses projetos, foi possível criar um app que usa o Matrix, que usa todas essas bibliotecas, e pronto, você pode conversar de qualquer app para qualquer app. E eu achei isso genial, porque existe esse fator caos, né? Que é tipo assim, pô, tem todas essas coisas imperfeitas, digamos, esses serviços, né? WhatsApp, blá blá blá, que são imperfeições, a gente não quer essas coisas e tal. Mas essa ideia foi criada em cima dessas imperfeições, o que eu acho interessante, em vez de, não, a gente vai jogar tudo fora, fazer tudo de novo, a gente vai criar em cima da imperfeição e criar uma perfeição em cima dessas coisas, entendeu? O que eu acho muito importante, porque a geração mais nova, né, digamos, quem está na adolescência hoje ou na infância, eles basicamente têm uma experiência com a internet que é basicamente só esses apps de chat e mais uns jogos e quem sabe mais o que lá, entendeu?
Então, a internet, para muitas pessoas, são esses apps, entendeu? E eu acho que talvez, ninguém sabe como que vai ser o futuro da internet e tal, mas talvez o futuro dos computadores e da internet seja nesses apps de chat, né? Digamos que você tem alguma inteligência artificial que você conversa com essa inteligência artificial por um chat, né? É uma das ideias, ninguém sabe se vai funcionar, mas e se esse for o futuro, né? E se a gente estiver nesse caminho e tal? O que eu acho também interessante é que se você quiser uma forma de, digamos, sair do WhatsApp, né? Você usa esse outro app que conversa com tudo, né? Mas aí você consegue ter uma ponte com o antigo. Você não joga o antigo fora, mas você tem essa mistura do antigo e do novo, que eu acho muito interessante para criar esse caminho para crescer. Sim. Não, e é legal o que tu falou agora, acho é muito bom de pensar, assim, porque eu tenho um filho de 13 anos, né? Agora aqui no quarto dele na aula, né? E é realmente, às vezes falta a gente pensar também, né? De que talvez as nossas soluções também tenham que ser focadas não para os problemas que a gente quer resolver agora, né? Ou, sei lá, olhando para o passado, assim, de coisas que eram legais e tal, mas sim para talvez para uma nova geração, né? Porque realmente tu falou e eu fiquei pensando, pô, eu hoje, apesar, pô, nós aqui, há quantos anos mexendo na internet com tecnologia, programadores e tudo mais, pô, a gente entende tudo. Aí bota a porcaria do Discord da minha frente, eu não consigo entrar, porque aí é uma outra dinâmica, assim. Tá, mas como é que eu entro numa sala? Não, tem que entrar ali, daí, não, mas aí tu, tá, mas não ouço nada. Ah, não, tem que fazer não sei o que, né? Ou a própria Twitch, né? Que ontem eu tive que pedir ajuda pra ele. Falei, tá, entrei aqui na Twitch, o que eu faço agora? Ah, não, mas é isso aqui, daí tu... Não, mas eu falei, tá, mas eu fui ver o canal do Criolo. Entrei, eu falei, tá, mas daí eu chamei o Dudu, né, meu filho, falei, tá, olha só, eu entrei aqui no canal do Criolo e eu não consigo ver o vídeo, porque é um vídeo que tem 10 segundos. Por que o Criolo faria um vídeo de 10 segundos? Aí ele ficou rindo, caiu no chão aqui rindo, e ele, não, é porque isso aí é uma funcionalidade que é uma clipagem. Então, as pessoas, daí ele me mostrou, daí eu até achei genial depois que eu entendi, a pessoa tá vendo a live, né? E aí, sei lá, aconteceu uma coisa super interessante. Aí tu pode, eu quero pegar pra mim esse momento. Aí ele entra no modo de edição que tu volta no tempo e define o teu clipe daquela live, sabe? Eu falei, caralho, que genial isso, cara. Mas eu, com todos os meus cacuetes de YouTube ou outras soluções, simplesmente não entendi, né? Então, sei lá, acho que a gente precisa também realmente pensar assim em coisas que sejam mais para uma geração realmente nova, né? E só para complementar uma coisa, André, tu falou ali eu achei genial também o lance do Matrix aí. Eu já tinha lido sobre. Só que beleza, Aliás, né? o nome do chat é Nova Chat, eu acho. Nova Chat? Baseado no Matrix, só para ter um nome. Ah, tá, show. E que tu comentou no início, né? Porque a gente já teve isso, né? A gente já teve já teve aplicações, né? Como é que era o nome Do Jabber era um. do Jabber. Tinha um para Linux, um roxinho, esqueci o nome agora. Pidgin. Pidgin, o Pidgin. E o meu favorito, que quando ele existiu, daí olha só que louco, ontem eu tava lendo sobre isso. O meu favorito na época era o Mibo. Lembra do Mibo? Que era um site na internet, era mibo.com. Era um site. Eu lembro um pouquinho só. Mibo, M-E-E-B-O. Pra mim era genial, assim, porque tava nessa época aí de Pidgin e tudo mais, e o Mibo fazia isso na internet. Então tu entrava ali e tu configurava, eu quero linkar o meu MSN, o meu Google, sei lá o que a gente esqueceu o nome na época lá, linkava todos, e ele tinha as janelinhas, assim, e tu falava, cara, era genial. Tu não lembra o que aconteceu com o Mibo? O Google comprou o Mibo e matou né? o Mibo. Pois é, adquiriu, viu? Comprou. Exatamente. Comprou e matou. Não se tem mais nada de Mibo, né? E ontem eu tava lendo um livro que fica a dica aí pra quem tá ouvindo, que é a história lá do Instagram, né? No Filter. E tô no início ainda, mas a autora conta ali a história bem nas entranhas, assim, né? E a pessoa que trabalhava no Mibo é uma das pessoas que acabou fundando lá o Instagram, né?
Interessante, né? Esse Vale do Silício é tudo a mesma coisa sempre, né? Todo mundo, né? André, vamos indo pro final aí, não quero tomar muito teu tempo, já estamos há bastante tempo aqui, mas deixa eu te fazer, eu tinha mais algumas anotações aqui, né? Na tua palestra lá em 2017, tu fez uma pergunta que eu achei interessante da gente falar, que é: como vai ser quando os sites não forem mais necessários? Daí eu te pergunto, tipo, agora em 2020, no meio da pandemia, como que tá isso? Tu acha que já era? A gente perdeu isso? Tu acha que sites são... Ainda existem sites necessários às pessoas? Porque eu vejo assim, ó, as pessoas, e aí pegando a nova geração, não sabem muito bem, né? O Google tentando matar cada vez mais, aí mata o URL, não mata o URL e tudo mais. E aí? Olha, eu acho uma das coisas super importantes para entender tecnologias ou, né, como elas crescem, elas morrem e tal, é a forma como as tecnologias morrem não são a mesmo tipo de morte que a gente sofre, ou animais, né? Que, pô, acabou a vida, não tem mais. Não é isso. Por exemplo, se pega uma coisa, por exemplo, VHS. Você pode pegar um VHS hoje e ir para uma loja super especializada e pedir para converter para vídeo e botar no YouTube, alguma coisa assim. Ou uma tecnologia um pouquinho menos antiga, digamos, o CD. Eu acho que eu tenho só um computador que tem um pote de CD, né? Mas eu consigo rodar. Se eu realmente precisar, eu acho que eu consigo. Mas quem sabe o vizinho ali não tem uma forma, entendeu? As tecnologias, elas morrem de uma forma bem gradual. Assim, elas atingem um pico e começam a morrer, assim, entendeu? Começa a morrer. E leva uns 10, 20 anos. E às vezes continua para sempre. Por exemplo, o disco, né? Como é que chama? O vinil, né? Vinil. Tem uma comunidade, né, que ainda os vinil não vai morrer literalmente, mas na prática morreu. Entendeu? Eu acho que essa coisa vai acontecer também com a internet. Por exemplo, de uma certa forma, a internet matou o celular ou o telefone fixo, né? A gente não tá ligando aqui um número de telefone, mas a gente tá conversando através de um áudio. E não morreu, assim, não literalmente acabou, mas a época do telefone acabou. Entendeu? Então, o que a gente está vendo agora é a época da internet livre, ou a internet dos anos 90, dos anos 2000, tá acabando. Por exemplo, quais são os motivos que a gente vai fazer um site hoje? Se você quiser ter uma página totalmente personalizada com um background, entendeu? E tal. Mas se você não precisar de personalizar tudo exatamente, você deixa um site, você faz o seu perfil do YouTube, você faz o seu perfil do, sei lá, o que, do Instagram, entendeu? O Instagram hoje é uma forma de fazer um mini site, entendeu? Sei lá, você tem um salão, digamos, você tá com preguiça de contratar alguém para fazer um site, você faz uma conta do Instagram e acabou, entendeu? Então, essas tendências vão comendo, mastigando um pouquinho da web, assim, até a gente virar super especializado, entendeu? Tem o cara que faz o site, que é um super especialista, entendeu? Mas o que a gente tem que prestar atenção é os motivos para ter um site. Não é mais um motivo tão urgente, né? Digamos, em 2002, 2005... era tipo assim, se você não tá na internet, você tá perdendo alguma coisa. Você tem que fazer o site agora. Você tem que estar na internet, onde as coisas estão acontecendo. Hoje não é mais assim. Você tem que estar no YouTube. Você tem que estar no Facebook, no Instagram. Sacou? Essa dinâmica de onde que você tem que estar. Agora, se você quiser, você pode ter um site. Às vezes vai ajudar, digamos, alguém bota o endereço, está buscando o seu site no Google, eles querem achar o resultado, né? Muitas das vezes, quando as empresas pequenas fazem, né, presença virtual, eles fazem primeiro o WhatsApp, ou, né, esses 5 apps e tal. Então, um dos maiores motivos que a gente usa a internet hoje, a web, né, não a internet, é site de mídia, porque a mídia precisa ter a própria plataforma deles de alguma forma. E então, né, muitos dos links que a gente passa por aí são artigos da mídia.
Então a gente tem que pensar muito bem o que está acontecendo com a internet, né? Qual que é a direção que as coisas estão encaminhando e enfrentar a realidade de que a gente está gradualmente vendo a morte da web. E o que a gente vai fazer agora? Nossa, muito bom. Agora, o último tópico aqui, André, pra gente fechar assim, fugir agora de todo esse assunto. Acho que falamos bastante, acho que foi muito bom, várias coisas aí. Mas eu achei interessante, eu tava fuçando lá no teu GitHub e achei um projeto que me chamou a atenção. E eu até não sabia, eu não lembrava. E eu fui ver na tua bio ali que tu fala que, pô, tu já inclusive tem um disco lançado aí, depois eu vou deixar linkado aqui também. e, Mas o projeto é o Intact Notation. É um projeto relacionado à música, né? Projeto novíssimo aí, né? Saiu agora há pouco, né? Mas queria falar contigo sobre a tua... Porque assim, eu sempre falo que eu sou um músico frustrado, né? Então, tipo, agora na pandemia... A maioria dos única músicos coisa- são frustrados. Total, né? Até os profissionais, eu acho, talvez, né? Com a situação atual da indústria da música e tudo mais, né? Mas, pô, eu tenho agora na pandemia, tenho tentado voltar pra teoria, assim, né? Tentando estudar escalas e tudo mais. E, pô, aí a minha dúvida é, tu lançou um disco mesmo? Qual é a tua relação com a música, assim, e tal? Eu faço música, entendeu? Na verdade, um tempão atrás eu fazia trilha sonora para jogos. Na verdade, trabalhei um pouquinho de tempo assim fazendo trilha sonora para jogos de celular, né? Quando era na época da Nokia, entendeu? Eu acho que ganhei uns R$700 no total, um negócio assim. Mas eu sempre tive umas ideias de música, né? E sempre tive que gravar a música porque eu não queria perder a ideia. Mas recentemente, né? Esse projeto que você mencionou, eu fiquei frustrado com a teoria musical, entendeu? Eu estudei um pouquinho e tal, mas fiquei assim, pô, esse negócio não faz sentido nenhum às vezes, entendeu? Esse negócio é chato. Por exemplo, quando você vê, digamos, o acorde C, né? Você pensa, pô, é um Dó maior. Mas quando você vê um Dó maior com a sétima maior, é C maj 7. Né? Por que eles não chamam C, o Dó, não, o Dó maior? Não, pera aí. É maior mesmo, gente? Eu tô perdendo o português. É, maior, né? Isso, tá. Por que eles não chamam o Dó maior de C maj? Sem o 7. Sacou? Porque C é maj, e aí quando é menor, seria C min, né? Mas por que o C significa maj? Sim, sem mencionar nada. E tem um tanto de outros casos, por exemplo, aqui na Europa, o Si às vezes é chamado de H. Entendeu? Não é o B, não, é um H. E pra mim isso não faz o menor sentido, porque o Lá é A, né? Aí o Si é H, aí o Dó é C. Então seria A, H, C, D, E. Não faz sentido, né? Sabe por quê? Porque um tempão atrás, algum alemão fez um erro, digitou errado, assim, aí o H apareceu um B. Não, o B apareceu um H. Aí virou um H. Mas enfim, tem um tanto de coisa, assim, que sempre me irritou com música, teoria de música, e agora que eu comprei eu vou te mostrar aqui. Eu comprei esse instrumento, que é um instrumento MIDI, chamado Linstrument, que é basicamente, bom, uma forma fácil de entender é tipo uma guitarra, só que MIDI, entendeu? Cada quadradinho é uma nota e tal, cada linha é tipo uma corda, né, e tal. E então eu tô tocando muitos acordes aqui e tal, e tentando entender os acordes, como é que funciona. Basicamente seria como se você estivesse tocando assim, mas você sempre toca com ele na mesa e tal. Aí eu fiquei pensando assim, pô, que chato, eu tô lendo esses acordes e eu não tô... Eu tô chateado com esses acordes, porque minha mente de programador, né, fica pensando o que exatamente você quis dizer com esse negócio, entendeu? E existem várias formas de você tocar um Dó maior, existem várias formas de você tocar um Ré com a sétima menor e tal. Eu queria simplesmente fazer uma
Na verdade, eu só queria uma forma de eu entender esses acordes, entendeu? Eu queria escrever esses acordes de uma forma que eu entendo. Aí eu fiz um pouquinho assim minha própria notação musical para não ter que ficar chateado. Que legal, eu vou deixar linkado aqui, depois vou dar uma... Pô, legal o lance do MIDI aí. E eu tenho brigado também, assim, porque acho que, por um lado, a cabeça de quem programa ajuda na música, né? Porque, né, tem as coisas ali e a gente segue aquela ordem, mas às vezes realmente é complicado e assusta, né? Então quando eu comecei a estudar alguma coisa agora, na pandemia, eu comecei, quero aprender, sei lá, escala pentatônica. Aí eu comecei a ver, assim, aí tem todo o lance da didática também, né? Porque cada um aprende de uma maneira, né? Então, tipo, as primeiras coisas que eu vi foram pessoas ensinando a escala pentatônica baseada em formatos, né? Em shapes. São esses shapes. E aí eu falei com um amigo meu que é um músico mais experiente, ele falou, cara, não vai por aí, porque shape não existe. Shape é uma maneira que, para que as pessoas consigam decorar alguma coisa, né, para ficar mais fácil. Só que daí com ele me explicando de uma maneira muito mais pessoal, muito mais didática, aí ele me disse assim, cara, tem que entender, para saber escala pentatônica e acordes, tu tem que saber os intervalos. Então ele me deu um monte de material para estudar sobre intervalos. Aí explodiu a minha cabeça, né? Depois, então quer dizer que o Dó maior, que tu comentou, aqui num acorde na guitarra, na real ele é composto por notas que pertencem a um intervalo. E aí isso tu aplica para os acordes, para os solos e para as escalas e tudo mais, e pô, me abriu bastante a mente, assim. Eu na verdade, essa anotação que eu fiz é só baseada em intervalos, porque eu acho que intervalos fazem sentido e muitas outras coisas não fazem. Sim, com certeza. Pô, muito legal, André. Vamos finalizar aqui, André, com aquela clássica de alguma dica de não relacionada com o assunto, alguma série, filme ou livro que tu esteja empolgado na atualidade. Essa me pegou de surpresa. Pode ser qualquer coisa, pode ser livro, sei lá, canal no YouTube, banda. Um livro que eu achei muito bom recentemente foi o Homo Deus, que fala sobre biotecnologia, tecnologia e tal. Mas o que me chamou mais atenção foi, na verdade, como o livro fala sobre religiões e como o humanismo é uma religião e como existe também a ideologia do capitalismo, do socialismo e do como é que é? Liberalismo genético, que era basicamente o nazismo. É um tanto de coisa, né? Interessante. Se não leu, talvez faz sentido para quem assiste o Capitalistas de Merda, talvez faz sentido. Sim, muito baita dica, e também a sequência, né? Porque também tem o Homo Sapiens antes, e pô, acho que esses dois são realmente livros super necessários. Eu vou deixar uma dica, já que a gente falou de música no final, eu vou deixar uma dica de uma banda que eu conheço há bastante tempo, mas eu tô ouvindo com muita frequência, assim, e normalmente agora eu tenho ouvido nas últimas semanas para dormir, eu coloco para dormir. E o nome da banda é Animals as Leaders. Como é que você dorme com isso? Pois é, tem um sono peculiar. Uau! Não, só pra dar um pouco de contexto, que eu também conheço essa banda, é tipo assim, um prog metal super matemático, assim. Sim, pra mim é genial. O guitarrista lá, o Tossen, eu acho que é um dos guitarristas mais fodas. Super talentoso também. André, muito obrigado, cara, pelo teu tempo aí. Valeuzão. Valeu, Jadson. Valeu.